meninas, tudo bom? Eu não ia fazer esse vídeo, eu ia divulgar esse livro só no Instagram, como eu tenho feito ultimamente, mas ele é um livro que ele me puxou tanto, ele me despertou tanto a minha consciência para muitas coisas, que eu não tinha como passar impune por isso, então eu resolvi trazer um vídeo mesmo aqui para eu poder me expressar melhor sobre o que eu achei desse livro, o quão eu acho que ele é importante para todo mundo. O livro, gente, é um lançamento da editora Wish, que é A Jornada de um Escravo Fugitivo. E esse daqui é uma autobiografia do Frederick Douglass, tá? Que é esse cara que tá aqui na capa. Ele é um líder abolicionista, conseguiu fugir da escravidão no ano de 1938. E ele conseguiu fugir da escravidão no ano de 1938. Foi o ano que ele finalmente obteve a sua liberdade através da fuga. Como vocês podem ver, ele é um livro bem fininho e a página dele é bem grossa, o papel é bem grosso, então ele é super rápido de ler. Eu li ele em 2 dias. Basicamente, esse cara, ele é um cara que ele já nasceu escravo. Então a família dele já eram escravos, né? A mãe dele já era escrava e ele acabou nascendo já nessa vida. Então, gente, isso me fez pensar muito no mito da caverna de Platão. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para tentar assimilar as duas coisas para vocês. Lembrando que isso daqui é uma autobiografia, então é ele mesmo que escreve, ele mesmo que está narrando a sua própria história. E ele fala que naquela época, as pessoas que nasciam, né, os escravos, os negros que nasciam naquela época, eles eram separados das mães muito cedo, por motivo nenhum. E aí ele fala que ele desconfia que era realmente para a criança não crescer com esse apego materno, com essa ligação, né, entre outra pessoa, porque eles queriam realmente que os escravos fossem desumanos, fossem animais que trabalham e só. Então é bem cruel mesmo. E o livro ele vai contar a história desde que ele é criança, desde que ele se entende por gente, né? Até o momento que ele vai começando a ver que tem coisa errada, que a vida não pode ser só isso. Vai despertando dúvidas, vai despertando interesses, até que chega um momento que ele vai crescendo e ele vai então despertando o desejo da liberdade, o desejo da fuga, o desejo de ser um homem livre. Então o livro ele é inteiro só com essa jornada dele. Quando ele consegue fugir, o livro acaba. A narrativa do livro, gente, ele é bem cru. As cenas que ele vai desenvolver, as crueldades que os negros, que os escravos sofriam naquela época, não era brincadeira. Era uma situação muito desumana, gente. Tanto que ele só conseguiu ter um pouquinho mais de humanidade e dignidade, entre aspas, né, quando ele vai para Baltimore. Ele vai trabalhar numa casa lá de um senhor de Baltimore. Então ali ele acaba sendo meio que tratado com mais cordialidade. Só que assim, gente, a cordialidade é o quê? É você não morrer de fome. A cordialidade é você ter um lugar para dormir. A cordialidade que ele tinha, receber a sua refeição na hora certa. Então assim, o mínimo da humanidade que ele poderia ter, ele obteve em Baltimore. Olha só o que ele fala. Raramente fui açoitado pelo meu antigo senhor e não sofri quase nada além de fome e frio. Sofria muito de fome, mas muito mais de frio. Então aqui ele costuma falar que as pessoas no inverno elas morriam de frio, os escravos. Porque eles não tinham calçados, eles não tinham camas apropriadas. Tem uma certa cena aqui que ele até vai se abrigar dentro de um saco de batata para não morrer de frio. Então é bem puxado, gente, é uma leitura bem pesada. Ele e o Frederick, ele realmente fala que não existiam pessoas boas. Os senhores dele, por mais que alguns deles fossem mais gentis, mais cordiais, as pessoas ainda assim eram muito ruins. Elas eram más, elas não viam o que estava acontecendo ou não queriam ver. E aí você pode se perguntar, mas será que as pessoas eram ruins desse jeito? Por que as pessoas brancas elas eram tão más com os escravos? Por que ninguém percebia que tinha alguma coisa de errado ali? E aí ele então vai contar a história. Assim que ele chega em Baltimore, tem a senhora dele, que é a dona da casa também, né? Só que essa mulher, ela era, eu não lembro se ela era professora, e ela tinha acabado de casar com esse senhor da fazenda ali, né? Então ela era digamos que uma senhora nova. Ela tinha acabado de entrar nessa vida de mordomia e etc. Aí o Frederick, ele começa a ver que essa mulher, apesar dela estar inserida num status, né, ali como a senhora da casa, ela era muito gentil, ela era muito cordial, ela conversava com as pessoas, com os escravos. Ela tratava todo mundo com igualdade, com gentileza. Mas isso começou a mudar. E é interessante você perceber que a escravidão ela prejudicou tanto os negros, né, da forma pior possível,
quanto os brancos. E isso é uma frase dele, do próprio Frederic. Ele fala que a escravidão é uma coisa que prejudica a todos. Porque, por exemplo, se você for analisar essa moça, né? Ela tinha acabado de chegar, tudo ainda era muito novo para ela, então ela ainda assim, ela obtinha uma certa humanidade, né? Ela tinha princípios e valores ainda formados. Mas a escravidão e o convívio com aquela gente, com o marido dela, né, também, foi acostumando ela a achar que tudo aquilo era normal, até que ela também começou a ficar uma pessoa cruel, ela também começou a se modificar. E a gente percebe como que o ser humano é influenciável. Até porque eu ainda acho que existe assim uma característica de caráter que não tem nada a ver com ser vítima do meio, mas enfim, você percebe que a escravidão ela prejudica a todos. Mas eu acho, gente, que o que mais me deixou pasmo, o que mais me arrebatou nessa leitura foi o fato foi esse despertar da consciência, foi esse despertar, esse desejo, esse fogo, essa centelha que se acendeu no Frederic para ele querer fugir. Isso me lembrou muito o mito da caverna de Platão. Não conhece muito o mito da caverna, ele é uma história fictícia, né? Onde existem várias pessoas que moram dentro de uma caverna. Elas nasceram nessa caverna, nunca viram a luz do sol, elas não sabem que existe um mundo fora dali. E elas nasceram acorrentadas a uma pedra. E a vida dessas pessoas consiste em ficar olhando para uma parede e vendo sombras nessa parede. E essas sombras, elas são causadas pelos amos das sombras, que eram pessoas que conheciam sim as condições dali, sabem o que estava acontecendo, e ficavam fazendo sombras com as mãos, com objetos, através de uma fogueira, para essa sombra se refletir na parede e iludir essas pessoas que estavam ali presas. Até que uma dessas pessoas começa a desconfiar que tem algo errado, que a vida não pode ser só isso, que não é possível, que a vida consista só em observar sombras numa parede, e aí ele vai tentando e consegue se livrar dessas correntes até que ele sai da caverna. Enfim, gente, esse é um mito que tem uma profundidade muito grande, ele é bem complexo. Me lembrou muito a vida do Frederick Douglass, porque a vida dele é o mito da caverna de Platão na prática, né? Porque ele é um homem que nasceu escravo, então a vida dele era isso. Ele não sabia, nunca sentiu gosto por ter uma vida livre, por ter outras mordomias, outras, né, não é nem mordomia, é por ter humanidade. Então ele é uma pessoa que já nasceu desumano. E o que é muito interessante, que eu acho que é a parte que mais me deixa arrepiado, é que ele só vai obter essa desconfiança, esse desejo de ver que a vida não é só isso, que tem coisa errada, a partir do momento que ele descobre a leitura. E isso é uma coisa que me deixa arrepiado até agora. Certa hora aqui que ele começa a ter aulas de leitura com uma mulher, até que o senhor da casa chega e fala: não, você não pode ensinar leitura para ele, porque senão ele vai começar a querer fugir, senão ele vai começar a ter umas ideias erradas, que a gente não quer isso. Então você não pode ensinar a leitura para um escravo negro. Isso é errado, isso é proibido. Quando ele disse isso, alguma coisa acendeu na cabeça do Frederic e ele começou a perceber: ah, então é por isso que eles não querem que eu leia, porque eles estão me escondendo alguma coisa. E aí, gente, o cara, ele começa a tentar aprender a ler sozinho. Ele faz compras, né, na cidade, e ele acaba tendo aula de algumas crianças que já sabiam ler lá nisso. Ele foi pegando coisa aqui, coisa ali, levou anos até que ele vai aprendendo a ler. E aí ele vai tentando aprender a escrever também. E aí sim nasce, é como se ele tivesse acordado. É como se ele visse que não, eu preciso ser livre, a minha liberdade depende de mim. E a leitura, né, que despertou isso nele. E isso é incrível, isso é sensacional. Porque, mano, olha o poder que os livros têm sobre a vida de uma pessoa. Ele sabia da vida de fora da caverna, digamos assim, porque ele via os brancos, né? Mas ele não tinha noção de que ele também tinha esse direito, do porquê que os outros, como ele, não tinham esse direito. E os livros vão despertando nisso nele. Então, gente, é sensacional, eu fico arrepiado, me dá vontade de chorar quando eu penso na história dele. É uma história, assim, o mito da caverna na prática. E o mais lindo disso tudo é que o Frederic, ele não queria a liberdade só para ele. Ele queria salvar as outras pessoas, ele queria salvar o máximo de escravos possível. Ele queria que essas pessoas vissem o que ele via. Em outras palavras, ele estava querendo avisar para os outros amigos dele, escravos: olha, há vida fora da caverna.
Isso daqui é só uma ilusão. Essas sombras que vocês estão vendo na parede não existem. A vida está lá fora existe luz do sol. Então ele vai tentando reunir o máximo de pessoas que ele consegue, o máximo de escravos, ele vai explicando, ele vai nutrindo esse desejo da liberdade e da fuga nos outros também, até que eles vão traçando alguns planos, que alguns deles dão errado de início e é muito perigoso, a gente sente na pele, a gente fica com medo por ele, até o fim do livro que ele realmente vai obter a sua fuga. Então assim, gente, esse livro ele é super curto, ele é fino, mas ele é um livro que ele me fez refletir tanto, mas sobre tanta coisa importante, como o que é o verdadeiro cristianismo, o que é o verdadeiro amor ao próximo, até que ponto a cultura e a leitura e a escrita e os livros despertam em você algo que pode estar cego na sua mente, né? Até que ponto as pessoas influenciam sobre os seus atos? Será que você se permite ser uma vítima do meio? Ou você tem vontade e fé o suficiente para falar, não, eu vou fazer diferente. Por mais que eu esteja numa situação de merda, eu posso fazer a diferença, eu posso ser diferente deles. Até que ponto fala o seu egoísmo? Né? Será que se você descobre uma coisa muito boa, você quer manter aquilo só para si? Ou você quer salvar o máximo de pessoas possível? Você quer avisar? Você quer curtir junto e não sozinho? Então, gente, o Frederick Douglass ele foi um líder abolicionista justamente por isso. Porque ele tentou, né, incutir esse desejo, essa centelha, essa faísca, né, da fuga e tentar avisar as pessoas que existia sim uma vida melhor lá fora para o máximo de pessoas. Então quando ele descobriu tudo isso, ele não queria manter só para si. Ele queria realmente fazer alguma coisa diferente, ele queria fazer a diferença. E realmente fez, porque quando você pega e lê um livro desse, você se sente lá. Como é ele que narra a história, no final da história você sente que esse cara é o seu melhor amigo. Você se sente totalmente íntimo dele. Então, gente, esse é um livro que eu recomendo que todas as pessoas leiam. Por mais que você seja jovem, velho, por mais que você seja de direita, de esquerda, eu acho que esse livro ele é um livro sobre humanidade, né, e sobre esse despertar da consciência, sobre você se libertar das suas correntes. Aqui é um livro sobre um homem que se libertou das suas correntes físicas. Ele se libertou da escravidão, mas ele é um livro que ele pode fazer você se libertar de correntes mais internas, de correntes, né, do seu interior, do seu modo de pensar, de coisas que você pode estar um pouco equivocado em alguns momentos. No final do livro a gente tem uma carta, né, como se fosse uma carta mesmo, escrita pelo próprio Frederico Douglass, falando sobre o que ele acha do verdadeiro cristianismo, do amor de Cristo, e o quanto isso não tem nada a ver com o que é pregado, com o que foi pregado naquela época pelos líderes religiosos, pelos senhores dele. E é uma coisa que, se você for parar para ver, ele se libertou em 1838. Nós estamos em 2020 e a situação é praticamente a mesma. A hipocrisia que ele fala em 1838 é a mesma hipocrisia que a gente vê hoje, se não pior. Né? Na televisão, na internet, as pessoas têm uma liberdade maior para acessar os seus preconceitos, para expor os seus preconceitos de forma anônima. Então, e depois ir pregar nas igrejas, né, nos púlpitos, pôr uma gravata, falar bonito. Então, é a mesma hipocrisia de toda essa época. Será que a gente evoluiu, gente? O que a gente está errando? Então é muito, muito, muito interessante. É um livrão. Muito obrigado, Editora Wish, por publicar e por trazer isso. É uma coisa muito importante, gente, muito importante. Os cachorros começaram a latir agora, mas vamos deixá-los latir. Para finalizar esse vídeo com um trechinho do livro. Mas antes, então, eu quero pedir para vocês me seguirem no Instagram, porque eu vou postar fotos e mais alguns comentários do livro lá no feed. Todas as atualizações de leitura que eu estou fazendo, eu divulgo primeiro nos stories, então me segue no Instagram, o link está na descrição. Enquanto eles me aliviaram de uma dificuldade, trouxeram a outra ainda mais dolorosa, que aquela da qual estava livre. Quanto mais eu lia, mais era levado a abominar e detestar meus escravizadores. Não conseguia vê-los sob nenhuma outra luz, senão a de um bando de ladrões bem-sucedidos que deixaram suas casas e foram para a África, nos roubaram de nossas casas e, em uma terra estranha, nos reduziram à escravidão.
Eu os detestava por serem mais maldosos e perversos dos homens. Mas no final a gente vai ter um trecho que ele fala sobre a religião verdadeira, né? Observam com rigor farisaico as formas externas da religião e ao mesmo tempo negligenciam as questões mais pesadas da lei. Julgamento, misericórdia e fé estão sempre prontos para sacrificar, mas raramente demonstram misericórdia. São eles que são representados como testemunhas do amor de um Deus a quem nunca viram, enquanto odeiam o irmão a quem estão sempre vendo.